Fala galera, Geek na área para mais um react daquele jeito com vocês. E hoje a gente vai reagir ao vídeo do canal Nação Nerd. E o vídeo em questão, no caso, é ele ranqueando os 4 ninjas do som. Eu também estava pensando em fazer um rank, no caso, dos 4 ninjas do som lá no meu canal principal. Mas antes disso, já tá o vídeo aqui, vou dar uma reagida aqui no meu parceiro Nação Nerd e ver qual a opinião dele em relação ao quarteto do som. Você também, obviamente, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E se for novo, já convido você a se inscrever no canal, porque a gente tá com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então não tem muito tempo, a gente consegue. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho sem muita enrolação. Bora pra esse react. Os 4 ninjas do som se tornaram um grupo marcante em Naruto clássico, conhecidos por sua lealdade a Orochimaru e também por suas habilidades únicas. Embora não sejam os ninjas mais poderosos da série, cada membro desempenha um papel específico e traz suas peculiaridades ao combate. A análise de sua força de forma individual é interessante, porque diferentes de grupos como a Akatsuki, a diferença de poder entre eles é relativamente pequena, tornando essa comparação um pouco mais justa. Mas e aí, você já se perguntou qual dos 4 membros do som é o mais poderoso? Já. É isso que você vai descobrir nesse vídeo. E abrindo... Aqui galera, como eu tô pensando em fazer um vídeo também, já tô pensando na verdade há um bom tempo fazer esse vídeo, então aqui eu vou dar no caso a minha opinião de qual a ordem que eu acho que deveria ser, tá? Obviamente minha opinião, não é verdade absoluta. Mas os argumentos eu vou dar aquela maneirada, porque se eu der todos os argumentos aqui não faz sentido eu fazer o vídeo lá no canal principal, tá? Então aqui eu vou falar a ordem que eu acredito que deveria ser, mas vou dar uma segurada ali de leves na argumentação, porque vai ter o vídeo em breve no canal principal. A 4ª colocação, Jirobo. Jirobo é indiscutivelmente o membro mais fraco do grupo. Sua principal característica é o seu grande chakra e sua grande força física, sendo capaz de realizar ataques devastadores em um combate corpo a corpo. Jirobo utiliza jutsus do estilo terra, que cobrem grandes áreas, como o dombo de terra, que pode aprisionar os seus inimigos e drenar o seu chakra. Essa técnica, porém, tem suas limitações. Contra adversários que conhecem seu funcionamento, como os próprios membros do grupo, ela é facilmente neutralizada, como por exemplo o Kidomaru, que possui flechas extremamente poderosas e destrutivas, e que poderiam ser utilizadas para romper as defesas do Jirobo. Tayuya poderia destruir sua barreira com suas criaturas invocadas. Tanto Sakon e o Kon, eu acredito que seriam os ninjas que teriam mais problemas, mas eles também possuem técnicas que podem romper essa barreira, que é o caso do Rashomon. Portões que podem ser invocados de forma defensiva contra ataques extremamente poderosos, mas que serviriam aqui nesse cenário. Embora sua derrota para Choji... Realmente, se eles souberem do caso qual o lado mais frágil da barreira pro lado de dentro, basta eles invocar o Rashomon naquele lugar que é o mais frágil, que obviamente vai quebrar o lugar, e aí só eles pular pra fora. Então, sabendo da fraqueza da técnica, fica bem mais fácil realmente de cauterar, né? Seja frequentemente usada como argumento para classificá-lo como o mais fraco. É importante lembrar que Choji utilizou sua pílula vermelha, que amplificou sua força em dezenas de vezes. Não é exagero afirmar que o Choji era um dos mais fortes naquele momento. Esse poder extremo seria o suficiente para derrotar qualquer membro dos 4 do som. No entanto, mesmo em seu nível 2 da marca da maldição, Jirobo não apresenta a versatilidade ou a criatividade necessária para superar os seus companheiros. É porque tirando o Jirobo, né, e tirando essa habilidade também de absorver chakra dentro daquela barreira, o Jirobo não tem uma habilidade assim realmente diferenciada. A Tayuya tem no caso seus genjutsus, o que por si só já é algo bem diferenciado, visto que embora genjutsu seja uma das 3 grandes artes ninja, pouca gente realmente domina. Isso por si só já coloca ela em um tipo de escala diferente. O Sakon também tem aquela habilidade dele bem comum de conseguir meio que se transformar, né, meio que conseguir entrar no corpo da pessoa. E o outro lá, que é o Kidomaru, consegue ficar atacando flash de longe, o que também é raro no mundo ninja, porque a maioria dos shinobi só consegue lutar de curta a média alcance. O cara consegue se esconder num raio muito grande e continuar atacando de forma efetiva. Então, os 3 ali têm técnicas diferenciadas. Já o Jirobo tem o buff da marca e a força bruta. Então, falta aquele negócio assim para deixar ele diferenciado que os outros têm, sendo bastante previsível e limitado em combate. E abrindo a 3ª colocação, Sakon e o Kon. Aqui eu discordei. Aqui eu discordo muito, tá? Mas vocês só vão saber realmente no vídeo que eu vou fazer no canal principal. Mas bora ver aqui os argumentos. Talvez o Nação pode me convencer do contrário. São bem peculiares, devido à sua habilidade de lutar como uma única entidade ou se dividir em 2 personalidades independentes. Essa característica o concede um estilo de combate único, que combina taijutsu exótico e estratégias imprevisíveis. Foi o que eu falei antes, falta isso pro Jirobo. Os outros aqui têm umas habilidades
bem esquisitonas, mas que são bem efetivas na hora do vamos ver. Já o Jirobo é o básico, que realmente pode dar certo em algumas ocasiões, mas em outras não vai ser o suficiente. Uma das técnicas mais roubadas dessa dupla, na minha opinião, é a técnica de fusão, onde o Kon entra no corpo do inimigo para atacá-lo de dentro para fora, sendo essa uma habilidade extremamente perigosa. Contudo, essa habilidade também possui os seus riscos e limites, como demonstrado por Kiba, que infligiu danos a si mesmo para expulsar o Kon de seu corpo. Apesar de sua versatilidade, tanto o Sakon e o Kon dependem muito de sua sinergia como dupla e têm dificuldades contra inimigos que saibam explorar as suas fraquezas, como foi o caso do Kiba. Além disso, sua resistência não é suficiente para suportar batalhas prolongadas, o que os tornam menos eficazes contra oponentes que conseguem lutar de forma mais estratégica. Embora Sakon seja o líder do grupo, sua posição hierárquica não reflete maior poder em relação aos outros membros, como ficou claro ao enfrentar o time de resgate de Sasuke, e abrindo a segunda colocação, Tayuya. Devido à sua habilidade de manipular o campo de batalha com seus genjutsus e suas invocações poderosas, Tayuya é de longe uma das personagens mais formidáveis da obra. Seu genjutsu utiliza o som da flauta para paralisar os seus oponentes, criando... A Tayuya em segundo é até compreensível por causa daquilo que eu já falei, né? Ela usa genjutsu e poucos shinobis em Naruto realmente conseguem lutar usando genjutsu ou conseguindo quebrar genjutsu. Então ela pegar um rank alto dentro da lista faz realmente sentido. Agora, obviamente, aqui a gente já dá para saber que o Kidomaru vai estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu acho, né, assim... pouco demais, mas bora ver os argumentos, né? Isso que importa. Uma abertura para ataques fatais, e é aí que entra suas invocações, que são basicamente criaturas gigantes que podem ser controladas pelo som de sua flauta. No entanto, essas habilidades têm fraquezas notáveis. Por exemplo, Shikamaru conseguiu superar tanto suas invocações quanto os seus genjutsus, utilizando sua inteligência e suas estratégias. Pô, mas aí é o Shikamaru, né? O cara é pra ser um dos mais inteligentes já nessa fase aí. Nessa época, eu creio que ele não era mais inteligente, porque nessa época que o pai dele ainda era mais inteligente, na minha opinião. Mas ainda assim, dentro dos outros personagens, até mesmo considerando os Jounin daquela época, o Shikamaru já era considerado os mais inteligentes. Então não dá realmente pra querer descaracterizar, querer nerfar, digamos assim, as habilidades da Tayuya, porque o Shikamaru descobriu como cauterar. Porque realmente, ele descobriu porque ele é muito inteligente, mas uma pessoa com intelecto comum dificilmente conseguiria ter as sacadas que ele teve. Além disso, o genjutsu da Tayuya, embora seja extremamente poderoso, é uma técnica que pode ser burlada por algumas estratégias, como o Shikamaru, que acabou quebrando um dedo para romper o genjutsu utilizando o método da dor. Aí é que tá, Shikamaru realmente conseguiu fazer isso daí, mas tem um ponto importante. Deixa eu ver se ele vai falar aqui, bora ver se ele vai falar. Tayuya é uma personagem incrível e perigosa. O Shikamaru realmente conseguiu usar o método da dor para conseguir quebrar o genjutsu da Tayuya, mas tem um ponto aí que o próprio Nação não falou, que no caso seria que o Shikamaru também é um ótimo usuário da liberação In. Para você que não tá ligado aí, o genjutsu é feito por, entre aspas, um elemento que é a liberação In, que justamente é o mesmo, entre aspas, mais uma vez, elemento, né, a liberação In, que o Shikamaru usa para fazer suas sombras. Então, embora ele não seja um grande usuário de genjutsus, ele ainda é um grande usuário da liberação In. Então, para ele é sim mais fácil resistir ao genjutsu da Tayuya, mesmo que seja por um curto período de tempo só para quebrar o seu dedo. Outras pessoas que não tem essa afinidade com a liberação In, dificilmente conseguiria fazer o mesmo que o Shikamaru fez. Até porque o Shikamaru só conseguiu se mover minimamente para conseguir quebrar um dedo. E é porque ele tinha afinidade com a liberação In. Então outros personagens dificilmente conseguiriam fazer isso daí, tá? Em combate, mas sabemos que suas técnicas podem ser neutralizadas por personagens que possuem um nível maior do que o dela. E isso deixa ela, sim, fora da primeira colocação. Em primeiríssimo lugar, Kidomaru. Aqui realmente eu quero ver a explicação. Tem que ser uma senhora explicação, porque o Kidomaru realmente ele é brabo, ele é muito brabo. Mas primeiro lugar, amigão, na frente de todo mundo, essa eu quero ver. Kidomaru é sem dúvida o membro mais forte do Quarteto do Som. Kidomaru se destaca em todas as áreas como um shinobi, podendo lutar de curta, média e a longa distância, além de ser também um estrategista nato. Suas habilidades incluem a criação de fios de chakra, que podem restringir os movimentos dos seus oponentes. Com sua técnica pegajosa, ele pode criar projéteis mortais, como suas flechas feitas de ouro derretido. No nível 2 do seu Juninjutsu,
essas flechas se tornam tão poderosas que são capazes de perfurar até mesmo a defesa rotacional de Neji, sendo essa claramente uma das técnicas mais respeitadas do clã Hyuga. Além disso, Kidomaru também é extremamente analítico, sim, sendo capaz de estudar rapidamente os padrões de combate do inimigo. Inclusive, eu acho que teria dado uma luta mais interessante se fosse o Kidomaru versus Shikamaru, porque de fato os dois, em seus respectivos grupos, creio que sejam os personagens mais inteligentes. O Kidomaru é o mais inteligente do quarteto e o Shikamaru, obviamente, era o mais inteligente lá do time de resgate. Então o combate desses dois aí seria mais interessante, na minha opinião, porque um ia ficar tentando prever o que o outro ia fazer, ia ficar naquela análise e previsão, então ia ser mais interessante. A Tayuya, embora ela tenha uma técnica muito boa, ela não mostrou ser tão inteligente assim, tá? Ela tá ali dentro da média, olha lá. E adaptar suas estratégias para explorar suas fraquezas. Sua luta contra o Neji é o maior exemplo de tudo isso que eu acabei de falar. Mesmo enfrentando um adversário que combinava força e inteligência, Kidomaru quase venceu, demonstrando o quão letal ele era em combate. Mas assim, o Kidomaru, tirando a inteligência, ele meio que era um counter do Neji. Porque como a gente sabe, o clã Hyuga é extremamente poderoso, o próprio Neji também ele já era extremamente poderoso, mas o poder dele está concentrado em lutar de curto alcance. Tem que ser luta de perto para ele conseguir usar o punho suave e suas técnicas do clã Hyuga, mesmo que seja rotação. Como o Kidomaru, ele literalmente luta de longe, muito longe, ele é um counter natural, porque ele basicamente vai ficar imune ali por um bom tempo da luta aos ataques do Neji. Então, realmente ele estava na vantagem em relação a isso contra o Neji. Quando ele descobre, então, a fraqueza do Byakugan, aí, meu amigo, ele estava com a faca e o queijo na mão, vacilou e rodou. E convenhamos aqui, se não fosse o poder do protagonismo do lado do time de resgate ao Sasuke, muitos ali teriam sim sido derrotados pelos membros do Quarteto do Som. E o Neji seria um desses shinobis que seriam derrotados. Daí. Kidomaru possui uma capacidade de adaptação totalmente fora da curva, somado ao equilíbrio entre sua defesa e ataque. Isso claramente o coloca acima de todos os membros do Quarteto do Som, ficando abaixo apenas do Kimimaro, que claro, não entra aqui nessa colocação. No final, eu não acredito que exista uma grande diferença entre um membro ou outro. O que realmente determinaria essas batalhas, se houvesse um combate individual entre cada um deles, seriam seus hacks, suas habilidades de forma individual e como eles utilizam essas habilidades, a sua forma de pensar, estratégia. E nisso, claramente o Kidomaru se destaca além de todos. Mas e aí, qual a sua opinião? Você concorda com esse ranking ou não? Se você tem um ponto de vista diferente, já deixa nos comentários o porquê. Cara, vídeo brabo, tá? Eu não concordei com o ranking de forma geral. Comecei concordando ali com o Jirobo na última posição, mas quando foi avançando o ranking não concordei tanto. Porém, eu entendi aqui os pontos que o Nação deu. E realmente, dentro da ótica que ele usou, faz realmente muito sentido, tá? E para quem quiser ver, no caso, o vídeo original, sem ficar pausando e tudo mais, vou deixar o link aqui na descrição. Bem, em breve estarei postando, no caso, a minha opinião sobre o ranking do Quarteto do Som. Obviamente não é uma verdade absoluta, mas apenas a minha visão, de acordo com o que eu entendi do mangá e anime de Naruto. Bem, esse foi o react de hoje, eu vou ficando por aqui e até aquele próximo vídeo. Fui!